Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Em aprovação, as atas número 4.106, de 26/4/2021, e 4.107, de 27 de abril de 2001, ou 2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Ofício número 061/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 11 de maio de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: projeto de lei. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que solicitamos a essa egrégia Câmara de Vereadores a apreciação dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 20, de 11/5/2021, que autoriza a abertura de crédito especial. Projeto de lei número 21, de 11/5/2021, que altera as leis municipais número 2.582, de 17/4/2001, e número 3.911, de 24/7/2013. Projeto de lei número 22, de 11/5/2021, que altera a lei municipal número 4.191, de 9/12/2015. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Ordem do dia. Projeto de lei número 14/2021, que altera a Lei Municipal 2.993, de 31 de maio de 2005, com a seguinte mensagem retificativa. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo, Finanças e Orçamentos no aguardo, Jurídico favorável com ressalvas. Permanece no aguardo dos pareceres para a discussão. Projeto de lei número 15/2021, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos municipais titulares de cargos efetivos, fixa o limite máximo à concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão e plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo, Finanças e Orçamentos no aguardo, Jurídico favorável com ressalvas. Permanece no aguardo dos pareceres para a discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número
18/2021, ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combater ou para combate a pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Pareceres: Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente favorável, Jurídico favorável. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, nossa imprensa, todos que estão aqui nos assistindo, servidores da casa e também quem nos acompanha de seus lares. Então, este projeto, vindo do Executivo, como o presidente já colocou na sua descrição do projeto, já passou por todas as comissões, foram todos favoráveis. Então, é no sentido de ratificar o protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, bem como medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Todos nós sabemos, né, um momento difícil que estamos passando, então a justificativa que não merece maiores malabarismos literários por sabermos, né, de toda a condição e o momento difícil que se passa. Mas, de qualquer forma, ademais, esse consórcio vai possibilitar, como sendo um instrumento para oportunizar ganho de escala, proporcionando, inclusive, algumas formas de vantagem nas negociações dos municípios, sejam de preços, condições contratuais ou até em prazo. Então, trata-se de um instrumento legal, amparado na Lei Federal número 11.107 de 2005, que oferece segurança jurídica, podendo minimizar judicializações, inclusive, a que compras em menor escala estariam sujeitas. E também, acho importante ressaltar, da justificativa, que, além disso, o fato de um município estar apto a comprar por intermédio do consórcio não vai impedir aquisições diretas de nenhuma espécie. Portanto, o consórcio não interfere na autonomia dos municípios. Pelo contrário, reforça, na medida que reúne grande número de municípios que representam uma parcela considerável da nossa população nacional. O consórcio, ora instituído, fortalece, inclusive, o poder local. Oportuniza acesso e imagem robusta nas relações internacionais, fundamentais para as negociações de vacinas, especialmente durante a pandemia. Tem uma ação que se apresenta como possibilidade para colaborar no enfrentamento a um problema inerente que é de todos, a escassez de vacinas para imunização em massa da população, em a médio e a longo prazo, de outros insumos. Então, peço o pedido de urgência e que todos nós possamos, então, aprovar em função da importância de dar essa possibilidade ao Executivo de adquirir, então, vacinas e insumos nesse enfrentamento ao coronavírus. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Clarice Baú, nossa líder de governo, representando aqui na Câmara também o nosso governo e, com isso, a palavra está à disposição também dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, imprensa, servidores e servidoras da casa, cidadãos que nos acompanham nas suas residências. Obviamente que sou favorável ao projeto, inclusive, na noite que o secretário Clarimundo esteve aqui, algumas das perguntas que eu fiz para ele, e ele na ocasião não soube responder, eram sobre essa temática, sobre a adesão a essa frente nacional, porque se vocês forem pegar, tem muitos e muitos municípios. Não que aderindo ao CISGA não fosse importante ou não tivesse respaldo ou força.
mas numa amplitude nacional, obviamente, que é muito maior o respaldo. E eu sei, acompanhando pelos noticiários, enfim, pela imprensa, que já havia um pré-contrato, um acordo que estava em uma fase bem adiantada de uma das vacinas, né? A Sputnik V, que depois teve o registro negado pela Anvisa, né? Pela nossa Agência Nacional de Regulação. Também quero aproveitar o espaço e desejar melhoras para o nosso secretário Clarimundo, né? Que testou positivo para a Covid. Dizer que, obviamente, é importante e vermos todas as formas e também, numa das questões que eu fiz naquela noite, depois eu solicitei um ofício também, que o município já deixe reservado um valor em caixa propício para quando der a luz verde lá que tiver disponível as vacinas, mandar urgentemente para casa o projeto, para a gente votar, para a gente aprovar e imunizar a nossa população. Precisamos cada vez mais, parece que agora está tendo uma descida no número de casos, internações, coisas do gênero, mas ainda é importante também. Ontem o vereador Caleb citou o nosso ex-prefeito Pedro Pedroso. Também quero aqui externar meu sentimento de apoio ao Pedroso, à Cláudia, à Elisa, que estão se recuperando da Covid-19. Trazer um relato também do bom atendimento que está sendo feito nos pontos de vacinação. Felizmente, minha mãe e meu tio, que residem comigo, foram vacinados, um semana passada, outro hoje, por conta de ser portadores de comorbidades. E precisamos, sim, ferramentas, aderir a consórcio, seja ele com qualquer grupo que for, para vacinarmos a nossa população. Porque dá para citar um exemplo para contextualizar. Tem países, por exemplo, os Estados Unidos, que eles estão fazendo turismo para vacinar. Claro que não vai ser o nosso caso aqui, mas como que a vacina ela tomou uma proporção muito maior, além de salvar, virou até um comércio, né? Mas é muito importante, obviamente sou favorável. Que bom que o Executivo também, após a minha explanação, se não era do conhecimento, que se foi atrás, que se buscou ratificar, fechar e acelerar esse acordo para nós podermos, enfim, conseguirmos imunizar quanto antes a maior parte da população, para dar o andamento às nossas devidas vidas, como eram ou mais similar. Tá bom? Era isso da minha parte. Obviamente sou favorável. Que bom que o Executivo mandou para nós esse projeto. E para finalizar, todo projeto que for de interesse público, e eu reafirmo isso, não me importa que é o prefeito A, B, C ou D, eu vou votar favorável, porque a comunidade de Farroupilha está em primeiro lugar do que um grupo, de um partido e etc. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. E a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, a imprensa da MAT, o Jorge, o Gasolina, que está presente. Bom dia, Gasolina. Boa tarde, boa noite. Hoje de manhã eu vi o Gasolina lá na prefeitura e eu acho que ele estava por lá, estava junto perto do Vandré, acho que tu não me viu. Quero dizer, doutora Clarice, que com certeza serei favorável, até porque este vírus, ele parece que às vezes ele causa uns redemoinhos, né? E essas comorbidades que se fala muito no dia a dia, nos canais de imprensa, até nós tivemos alguns casos aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano em Osório, onde pessoas já vacinadas contraíram o vírus numa grande proporção, no asilo, todos contraíram, uns infelizmente vieram a falecer. Quer dizer, nós não soubemos se amanhã ou depois não tenhamos que comprar de repente uma vacina contendo a contenção dessas variantes, né? Então, com certeza serei favorável. O quanto antes nós vacinarmos
a todos nós, e aqui eu me coloco também em falar, vacinar os professores que estão aí na linha de frente, porque a preocupação é que não apareça casos, que não venha a aparecer casos. Eu sei que hoje a FAMURS está, inclusive, indicando, orientando os prefeitos para que vacinem os professores depois das decisões de primeira e segunda instância que foi dada aí pela Justiça do Rio Grande do Sul. Serei favorável, sim, todo o projeto e todo o trabalho do governo estarei levantando quando for bom, quando for a favor da comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores, senhoras presentes, pessoas que nos assistem de suas casas, a nossa imprensa, esse projeto número 18, que ratifica o protocolo de intenções firmado com municípios brasileiros, eu creio que é bem importante nós votarmos e de uma vez por todas a gente ratificar essa situação, para que dentro do mundo real, do mundo dos mortais, vamos dizer assim, a gente possa buscar uma solução que o município de Farroupilha comporte, sem mirabolações, sem viagens, enfim, infindáveis, mas que dentro de uma realidade a gente possa buscar essas vacinas para atender a nossa população. E a nossa população, certamente, assim como a exemplo da população brasileira toda, deseja e precisa muito ser vacinada. Há uma diferença muito grande entre o mundo ideal e o mundo real. O ideal, é aquilo que precisaria ser. Mas entre o ideal e o real, há uma diferença muito grande. Então não adianta a gente pensar 1001 ações no mundo ideal e não fazer nada no mundo real. Então eu acho que nós temos que sempre perseguir e tentar fazer as coisas do mundo real. E o mundo real é quando? É quando se apresenta na nossa frente a possibilidade que se tem de fazer. E essa é uma possibilidade. A possibilidade nossa de autorizar o Executivo a firmar, a ratificar esse convênio para facilitar a compra da vacina. Esse é o mundo real. O resto são ideias mirabolantes, boas e tal, mas que na prática elas não têm efeitos. Então, quando se lança uma ideia para a população, é preciso ver se essa ideia tem viabilidade, se essa ideia é compatível, é factível com a realidade que se encontra à nossa frente. E aqui é um momento real de nós externarmos o nosso voto favorável e autorizar o prefeito para que dentro da realidade ele tome as providências e ponha em prática aquilo que é possível, aquilo que é competência e atribuição, inclusive da sua discricionariedade enquanto prefeito. Então, o voto é favorável e, inclusive, que surtam os efeitos o mais rápido possível para que a gente possa, em breve, ter uma vacina comprada pelo município. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervellini. E a palavra continua à disposição. Fará uso da palavra o vereador Pastor Davi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Eu vejo que hoje é uma data importante, né, uma decisão importante que nós tomamos aqui nesta casa. Quando nós temos, então, a possibilidade, né, de efetivamente ter esse consórcio como um instrumento para nós adquirirmos, né, em ganho de escala essas vacinas. Né, quando que o município de Farroupilha, associando-se a esse consórcio, vai conseguir, então, uma vantagem nessa negociação para ter um melhor preço, para conseguir uma melhor condição, né, de contratos e assim sucessivamente, garantido por lei,
para que a gente possa trazer uma seguridade à nossa Farroupilha e a todas as pessoas que estão aqui no nosso município, diante de que o enfrentamento da Covid-19 ainda é iminente, é claro, nós precisamos ainda manter os cuidados, precisamos ainda manter o distanciamento, precisamos ainda manter toda a prevenção, porque o vírus ainda ele é latente, está aqui, é real. Todavia, nós temos a imunidade de rebanho, né? Como já temos aí um ano e pouco que já passamos, e nós sabemos, aqui nós temos 2 doutores nesta casa, que essa imunidade de rebanho, doutor Tiago, ela se dá, né, por 2 motivos. Primeiro, a vacinação em grande escala, né, que vai trazendo esses anticorpos, e em segundo, a contaminação de uma grande quantidade da população, que cria essa barreira do avanço ao vírus, né, trazendo então um número menor de contaminação. Então, a bancada da Rede Sustentabilidade, doutora Clarice, ela vota favorável, sim, né, tamanho da importância deste projeto, e que sim, né, a gente possa fazer esse investimento nessa vacina logo quando nós vemos que o governo traz uma economia, né, de 5,5 milhões diante da administração, e a gente aqui parabeniza o trabalho dessa administração diante da vacinação, diante do compromisso com a nossa cidade, e eu creio que sim, todo o recurso que é economizado na nossa cidade, vereador Sandro, ele precisa voltar para a nossa comunidade, né? E é um meio de nós trazermos esse reinvestimento, né, de uma economia, de um trabalho, para que a comunidade possa ter essa garantia de saúde, que é o que todos nós precisamos, né? Tendo a saúde, nós vamos conseguir retomar as nossas atividades, o progresso, né, financeiramente também da cidade. Tudo isso vem quando nós temos a saúde. Então, senhor presidente, votamos favorável e agradeço. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pastor Davi. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum dos senhores vereadores quiser mais fazer o uso da palavra, colocamos em votação o pedido de urgência formulado pela líder de governo, vereadora Clarice Baú. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido de urgência por todos os senhores vereadores. Em votação, o projeto de lei número 18/2021, que ratifica protocolo de intenções firmado entre municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Projeto de lei número 19/2021, que altera as leis municipais número 2.653, de 27/11/2001, e número 4.645, de 18 de fevereiro de 2021. Pareceres: Constituição e Justiça no aguardo, Finanças e Orçamentos no aguardo, Jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Em segunda discussão, o projeto de lei do Legislativo número 25/2021, que dispõe sobre a obrigação dos condôminos ou dos condomínios
residenciais e comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus tratos contra animais no âmbito do município de Farroupilha. Pareceres Constituição e Justiça favorável, Saúde e Meio Ambiente contrário, Jurídico favorável com ressalva. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, então é um projeto que já tem alguns dias tramitando na casa, mas eu acredito que dá para ele permanecer, para ir nos vereadores dar uma analisada. Eu também estou aguardando um retorno da nossa colega Arlene sobre o projeto, a gente trocou algumas ideias. Então, mantém, acho que é segunda? Vai para a terceira. Mantém em segunda. Mantém em segunda a discussão, por gentileza. Muito obrigado. Ok. Este projeto de número 25/2021 se mantém em segunda discussão. Projeto de resolução número 27/2021, que dispõe sobre o regimento interno. Pareceres, comissão especial no aguardo, jurídico no aguardo. Permanece no aguardo dos pareceres para discussão. Encaminhamos às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos os projetos de lei números 20 e 21/2021 e as comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Meio Ambiente, o projeto de lei número 22/2021. Espaço de comunicação para o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, utilizando esse espaço, é um pedido, tanto para o senhor quanto à mesa diretora. Semana passada, acho que o doutor Tiago solicitou, e também para você, se possível, analisar a volta de todos os colegas vereadores para os seus locais. Eu acredito que sim, mantendo a lógica, utilizando a máscara, tem o álcool gel cada cantinho, fazendo esses cuidados. Eu acredito que já, para nós podermos, fica melhor visualmente e também por questão de estrutura mesmo, para a utilização de computador, coisa do gênero. E também aquela avaliação para quando formos usar a tribuna, também se pode fazer durante aquele período da utilização sem máscara. Então, esse espaço eu uso mais para fazer essa solicitação e, se possível, na sessão seguinte já termos um retorno. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Tenha Vossa Excelência a certeza de que na segunda-feira, antes do início da sessão, nós teremos aí uma resposta definindo, de certa forma, também algo que nós seguramos durante todo esse período, por precauções, mas eu acho que chegou um momento de uma decisão mais confortável também para os senhores que ainda continuam colaborando em prol, claro, da saúde da nossa Casa Legislativa, mas eu acho que chegou um momento de que a mesa fará isso com muito carinho, com muita atenção, e quem sabe nós, através desta ação, nós tenhamos aí um cuidado além daquele que já tivemos durante esse tempo também. E nada mais a ser tratado nesta noite. Comunicado, vereador Gilberto do Amarante. Presidente, para comunicar a FAMURS, então, do Rio Grande do Sul, orienta os prefeitos
a vacinar os professores após decisão em primeira e segunda instância do Judiciário a favor do prefeito de Esteio, que já estava, então, vacinando os professores. Por que eu até levanto isso, senhor presidente? Porque daqui a pouco começa a aparecer focos em escola e não podemos correr risco de parar, nem pensar em parar novamente ou ter que parar as aulas, ou retroagir. Então, essa preocupação, eu acho que da maioria dos vereadores, e peço para o nosso prefeito que olhe com carinho esta questão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Temos espaço ainda para mais comunicados, caso alguém achar necessário. Se não, nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.